Abre comigo aí no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Amém? Ou misericórdia? Amém? Mateus 26, no verso 39, diz assim. Mas voltando aqui, já era tempo, né, pessoal? Está tendo jogo de futebol, os estádios lotados. Ontem meu amigo foi num jogo de futebol, botou lá, filmou. Aí, como que igreja, eu não entendo essa equivalência, mas a gente tem que respeitar o que dizem, né? Mas, pelo amor de Deus, né? O estádio de futebol daquele jeito, o povo fervendo, e, enfim, graças a Deus, já era tempo. Sem contar que estão anunciando o carnaval aí desenfreadamente, as escolas de samba ensaiando desenfreadamente, as quadras lotadas. Difícil, né? Só muita oração. Mas amém. Mateus 26, no verso 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste orar ou velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Eu coloquei como tema dessa palavra: o poder do não. Diga comigo: o poder do não. Amém? E como isso tem falado comigo nesse último tempo, né? Ontem eu preguei fora e eu falei em um momento da minha palavra: a gente está vivendo uma geração que a gente não tem o direito de errar, né? Errar hoje é algo que não está dentro do script, principalmente quando você tem um microfone na mão e uma câmera, né? Você faz um culto inteiro falando coisas certas. O que você errar vira meme, vira postagem. Então a gente hoje não tem o direito, né? E a gente com tanta coisa na cabeça, eu sou mestre de fazer isso. Tem hora que eu estou falando assim, porque quando Noé atravessou o mar vermelho, aí a Priscila fala: Pastor Frank, não, é Moisés. Eu falo: Moisés, né? E a gente fala mesmo, você está falando igual uma maritaca. Quando você vê, saiu um troço, mas você não pode mais errar. Porque as pessoas colocam aquilo e jogam lá na rede. A gente não se dá o direito, e isso entrou em nós. Entrou dentro da nossa alma, nós assimilamos esse comportamento, não só diante das câmeras, a gente assimilou isso para dentro da nossa casa. Porque quando alguém fala que você está errado, é como se alguém estivesse te agredindo. Você não aceita estar errado. As brigas nos casamentos são isso, né? Mas mas por quê? E aí vira uma bobeira. Por quê? Porque a gente não pode errar. Ninguém consegue falar: foi mal, desculpa aí. Não, eu preciso te convencer que eu não errei. Não é mais fácil falar: pô, desculpa, eu não queria ter dito isso. Não, eu tenho que sair por cima, né? Não é assim? Ou eu estou falando bobagem?
E aí a gente vê relacionamentos acabando, pessoas deixando de conversar, brigas imbecis, sem necessidade. Então existe poder no não. Diga comigo assim: o não também é de Deus. E essa geração, ela está debaixo dessa verdade. Porque a minha geração, eu estou velho, mas já veio assim, um pouco, né? Os pais, porque na verdade eu fui mais criado pelo meu avô do que pelo meu pai. E meu avô, a geração dele não tinha tempo ruim não. Não era não e acabou, meu amigo. Né? Não. Quem tem avô aí com mais de 70 anos, sabe que com eles não tem conversa. É não. Né? E acabou. Então, o pai já tem um mais ou menos. Não é assim? O pai, por exemplo, hoje a Mel gosta de doce. Mulher gosta de doce, né? Sim ou não? Eu acho que mulher gosta mais de doce do que homem. A mulher, elas vê doce na televisão. Elas falam que delícia. Mas eu falo, como? Está lá na televisão. Não é? A boca saliva. Então, isso é delas, né? Então, a Mel, ela não pode ver um doce. Aí ela estava comendo. Por isso que ela chama Mel. E ela estava lá almoçando. Aí ela falou: papai, estou cheia. Eu falei: beleza. Aí ela já me conhece. Ela enrola, enrola. Aí ela foi no aniversário da filhinha da Kate, né, que esse aniversário hoje em dia é uma doceria que eles mandam para casa da gente, né? As crianças amam e a gente fica doido, porque dentista é caro. Aí chega a Mel com aquela doçaiada lá do aniversário. Aí, tô cheia. Aí foi ela na cozinha. Falei: o que você está fazendo aí? Desse jeito mesmo que eu falo. O que você está fazendo aí? Nada. Eu falei: nada não. Tem alguma coisa. Eu vim pegar um pirulito. Aí eu achei que era aquele pirulitinho. Não, era um pirulito de chocolate, desse tamanho. Aí eu deixei ela comer. Falei: mas você não está cheia? Aí ela comeu, fez uma graça, deu um tequinho para o Davi, um tequinho de verdade. Tadinho do Davi. Ele é bonzinho demais. E aí depois eu procurei, ela não achei. Quando eu cheguei lá, ela estava de novo no saquinho. Já tinha aberto 80% de uma bolinha de chocolate. Falei: pega essa bolinha e solta aí dentro agora. Solta agora. Você já comeu um pirulito inteiro e eu deixei você comer. Agora essa bolinha vai para a geladeira. Gritou. Aí fica a avó com aquela cara de compaixão, a mãe com cara de compaixão, e eu firme. Porque ela não tem freio, ela vai embora. Depois ela passa mal, ela vomita. Aí eu fico andando como pai, eu mantenho a minha cara de mal. Mas por dentro eu estava assim: cara, será que eu podia ter deixado ela enfiar aquela bolinha de chocolate na boca e depois eu deixava para lá? Será que tinha necessidade de eu falar? Já estava descascada a bolinha. Fiquei pensando: tadinha, a bolinha já estava sem papel. Eu podia falar: enfia na boca. Fiquei pensando, eu e as minhas crises. Mas eu já tinha dito não. E eu vejo hoje a dificuldade que os pais têm. Deixa eu dizer uma coisa para você. A disciplina, olha para mim, é responsabilidade do pai, do homem. E tem uns homens mole aí, irmão. A hora que é para dar palmada, está querendo conversar. A criança está fazendo o que quer. Você está passando vergonha. E aí, quando passa vergonha, joga na mãe, né? Você fica o dia em casa com ele aí, menino está mal educado. O papel da disciplina é do pai. A mãe não pode? Não pode. Mas a responsabilidade é sua. É diferente. Entende? Então, e aí veio aquela geração que se ouvir não sabe ouvir não. Meu pai nunca me falou não. Né? Nunca falou não. Quando cresce, está virando isso aí. Está virando isso aí. Jesus quis nos mostrar com esse texto o seu lado humano. Diga comigo: carne. Quis mostrar para nós o lado humano militando contra o seu espírito. Diga para mim, diga comigo: fazer a vontade de Deus. Porque o espírito, a disposição dele é sempre fazer a vontade de Deus. Amém? Uma luta que acontece constantemente dentro de nós e que deveria sempre terminar com a vitória do homem espiritual, que seria
realizar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Jesus era um homem natural, de carne e osso, como eu e você, porém não tinha pecado sobre ele, pois ele era santo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tirou o pecado do mundo. Mas aí você diz, pastor, mas ele era santo, mas ele era de carne? Sim, porque Jesus, eu disse isso em um culto atrás, né? Um dos maiores portais, ou talvez o único portal, né, que para se entrar no nosso mundo, para alguém ser chamado de ser humano, o único portal, que é um portal espiritual, é o útero materno. Ninguém é chamado de ser humano que não nasça de mulher, ok? Amém? Ah, eu vim, vai ser anjo, vai ser demônio, vai ser qualquer troço. Se não nasceu de mulher, não é gente. Você consegue entender isso? Isso é ciência, pelo menos. Amém, pessoal? Nossa, que heresia, porque veio, não existe. Não existe. O útero humano é um portal. E Jesus, para ser considerado homem, ele teve que nascer de mulher. Mas ele não foi concebido por um outro homem, porque ele não era filho de Adão. E por isso, ele não trouxe sobre ele o pecado da humanidade. Mas isso também não o livrou de ser carne. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, por isso, para nós, pensa comigo, se ele não tinha sobre ele o peso do pecado, e ainda assim, quando ele foi declarar para os discípulos, vocês não podem orar ou velar comigo nem uma hora, ainda ele sendo de carne, e sendo santo, ele ainda disse, porque ele tinha acabado de dizer para Deus, ele falou a primeira vez para Deus, Senhor, se for possível, eu evitar de beber desse cálice, ia ser bom, mas que não seja como eu quero, que seja a tua vontade. Ou seja, havia nele a vontade humana, porque ele sabia que ele ia padecer, sofrer, mesmo que ele não tivesse feito nada. Mas como ele estava servindo de expiação, e sobre ele cairia o pecado da humanidade, ele tinha um preço a pagar pelo pecado da humanidade, senão ele não nos justificaria. Então nós só nós só somos justos, porque nós estamos debaixo do que ele já passou por nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados. Entende? Sim ou não? Está acompanhando? Amém? Então mesmo Jesus tendo consciência de que ele era de carne e não tinha pecado sobre si, ele falou para os discípulos, orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, se Jesus tinha consciência de que a carne era fraca, imagine então a carne subjugada ao pecado, que é o nosso caso, porque nós já temos uma matéria corruptível, e além disso, ela está subjugada ao pecado. Ela é cativa ao pecado quando nós não estamos em Jesus. Mesmo em Jesus, como eu digo todo culto, a carne não passa pelo processo de conversão. Ela é doutrinada a viver em novidade de vida, porque você se torna um homem espiritual, cheio de Deus, e consequentemente, você submete às vontades da tua carne à vontade de Deus, mas ela continua lá. Ô Pai, se for possível, eu sei que eu vou para o céu, mas se você puder deixar eu ter uma vidinha melhorzinha, igual o João falou, né? Quando eu for, eu posso sentar lá do seu lado, um homem de Deus, uma carne pura. Quando eu for para o céu, eu posso ficar lá do seu lado. Você vê ele relatando sobre ele, o discípulo que Jesus mais amava, carne, mas ele era um homem de Deus. A gente tem nossos deslizes, a gente mostra um pouquinho das nossas bobagens, mas nós estamos cheios do Espírito Santo, lutando contra o pecado. Por isso, é para mim, para nós, eu e você, tão difícil obedecer à vontade de Deus, quando não andamos no Espírito. Diga comigo, eu preciso andar no Espírito, para que eu possa vencer as vontades da minha carne. Dizer não para a carne e suas vontades,
Ainda que essas vontades pareçam ser boas, é dizer sim para a vontade de Deus e para aquilo que Deus, o que Ele tem reservado para nós. Sempre que nós dizemos não para a nossa carne, nós estamos dizendo sim para Deus e cooperando para o seu querer, para que o seu querer seja efetuado em nossas vidas. Abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 5. Sempre que nós dizemos não para a nossa carne, automaticamente nós estamos dizendo sim para Deus. Sempre. Gálatas capítulo 5, no verso 17. Amém ou misericórdia? Está escrito, misericórdia, vamos lá. Os adolescentes. Vamos lá, 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência, ou com suas vontades. Quero ler mais um texto. Romanos 8, no verso 5. Abra aí. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Oito, 5, amém, misericórdia? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uau! Vamos falar comigo isso junto? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. Nós precisamos mudar a nossa postura. E como mudamos a nossa postura? Nos tornando homens e mulheres espirituais. Senão nós vamos ser sucumbidos pelos desejos da nossa carne, porque em todo momento a nossa carne nos incita a tomarmos decisões carnais. Todo momento. Todo momento. Todo momento, amigo. Às vezes você está ali e a sua carne fala isso. Se você está no Espírito, a vontade, o pensamento veio, mas você não vai falar. Toca naquilo daquele jeito. Olha para aquela pessoa daquele jeito. Vá naquele lugar. Pegue aquele negócio que não é seu. Está ali dando mole. Não é? Achou uma carteira, pega o dinheiro, devolve o documento. Achado não é roubado. Não, achado é roubado. Está com documento, tem o endereço, não é seu.
Então, a nossa carne, em todo momento, ela nos incita ao erro, todo tempo. Abre esse vídeo aí na internet, vai lá ver o que aquela galera está vendo ali, assistindo e está rindo. Conta uma piada para ele, enfim. E tantas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Mas quando nós estamos no Espírito, você até pensa. Só que você se tornou um homem espiritual e você se inclina para as coisas de Deus. Você está comigo? Quanto mais o tempo passa, o pecado aumenta na humanidade. E isso afasta cada vez mais a humanidade de Deus e a criatura do seu Criador. E quanto mais longe de Deus estiver o homem, mais carnal ele se torna. Hoje, presta atenção, a humanidade está tão longe de Deus que dizer não para si mesmo é fazer o que Deus quer se tornou algo completamente absurdo. É absurdo você dizer que não é mais você que vive, mas Cristo em você. É absurdo você chegar na tua casa, ou você que é jovem, adolescente, fala, não, eu vou me guardar no meu casamento. As pessoas vão falar, cara, que isso? Ou você que é muito jovem, fala, não, eu encontrei o homem da minha vida, eu vou me casar. Que isso? Você está muito novo. Hoje, dizer sim para as vontades de Deus virou completamente lunático, insano. Porque a humanidade chegou num nível de degradação moral que não tem nada que tenha moral faz sentido. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Ou mais ou menos? Estamos diante da geração mais infantilizada da história, onde o não é agressivo. A gente tem que concordar com tudo. Não é sinônimo de agressão. Quem disse isso? Uma geração que se esconde atrás do famoso eu posso ser e fazer tudo o que eu quiser. Irmão, essa frase não é verdade. Desculpe se você chegou aqui acreditando nisso. A mídia fala que é verdade, mas a Bíblia não fala que isso é verdade, não. A Bíblia fala que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. A Bíblia não fala que a gente pode ser tudo que a gente quer. Não pode. A gente pode respeitar nós devemos respeitar. Mas concordar não dá. Eu vi uma vez o Silas Malafaia estava fazendo uma palestra extraordinária. E na palestra ele falou uma coisa que a gente até sabe, mas não pensa. Ele falou, pode-se encontrar um esqueleto de milhões de anos, e através da estrutura óssea e estudos científicos, eles descobrem que aquele esqueleto fazia parte de uma mulher ou de um homem. Então tem como mudar? Você pode ser o que você quiser? Você pode mudar a tua aparência, você pode mudar o seu nome, você pode mudar suas características físicas, porque hoje tem recurso para isso. Mas quem você é, está no teu DNA, está no teu osso, está na tua pele, está no teu fio de cabelo. É muito além daquilo que a gente vê. Ninguém consegue superar Deus, irmão. A humanidade nunca vai chegar nesse ponto de recriar o que Deus criou. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou a gente fica acreditando no que a gente assiste na televisão. Agora, respeitar a vontade das pessoas, a gente precisa? Devemos respeitar. É diferente de concordar. Respeito não é só para quem é diferente, é para todo mundo. A gente precisa educar os nossos filhos para respeitar todo mundo. Mas não me obrigue a acreditar no que você acredita. Porque valores ideológicos, cada um tem o seu. A gente não pode ser, irmão. Tem adulto falando que é criança. Esse dia eu estava ouvindo, gente, as coisas estão tão bizarras que eu estava ouvindo uma palestra. Porque agora tem adultos, não lembro o nome mais. Um negócio aí de pessoa que volta, né? Aí fica lá com 30 anos, eles botam chupeta, usa fralda, dorme no berço
e vira bebê. Alguém sabe o nome disso? Demônio, não, eu sei que é, mas é outro nome. Hã? Não tem um nome aí que eles deram para esse troço? Quem já viu falar isso? Enfim. Aí o cara estava falando, tudo bem. Aí diz que a gente tem que aceitar, que eles são criança. Pensa, se não é uma foto de coça. Aí o cara falou assim, e se essa criança de 30 anos estuprar uma criança de 7? Aí não pode falar que é pedofilia, porque é 2 crianças. Ou seja, tá achando que eu sou algum retardado? Ô, meu amigo, respeito, o problema é seu, vai lá para sua casa. Que aqui dentro da minha casa você vai ter que ficar em pé e falar igual gente. Não vem de gugu dadá não, que eu te jogo você para... Com essa perna cheia de cabelo, gugu dadá, onde, gente? Não tem como. Ontem passou um vídeo, eu assisti um vídeo de uma adolescente em uma escola onde o banheiro é cis, trans, tanta coisa que eu não sei mais o nome. Aí um rapaz, travestido de mulher, a menina se constrangeu com ele sem roupa e falou, olha, esse banheiro não é para você, você é mulher. Ele bateu nela. Bateu muito. Eu falei, gente, o que estão querendo fazer com a cabeça da gente? A gente vai ficar maluco? Ou nós nos seguramos em uma verdade que é absoluta, que é a verdade de Deus, ou virou, é tanta confusão que daqui a pouco, esse próprio povo, eles vão estar se digladiando entre si, porque está ficando muito confuso. Vai chegar na hora que não vai ter nada, vai ter sentido. Porque não podemos ser tudo que a gente quer. A gente até respeita, mas não dá para ser, meu Deus. Nós podemos tudo nele. E a vontade dele já é pré-estabelecida. Você está comigo? Por que essa prerrogativa? Porque, irmão, olha como nós chegamos nesse momento. Porque nós temos uma geração que não sabe ouvir não. Então, se eu quero ser uma mulher, eu posso ser uma mulher, porque quem vai falar não? Se eu quero ser um cachorro, eu vou ser um cachorro. Quem vai falar que não? Se eu quero ser um bebê, eu estou falando isso que eu vi, tem negócio de cachorro também. O povo vai até para o shopping com a menina andando assim, ó. Estou falando, quem viu isso, gente? Não tem? Então virou isso. Gente, como assim? Liberdade de expressão. Pode ser, vira árvore, faz o que quiser. Mas é muita loucura para minha cabeça, meu Deus. Tudo isso é porque ninguém pode dizer, olha, não dá. Não tem condição. Existe um sistema que faz você ser quem você é. Nós podemos burlar com medicamento, com hormônio, mas o dia que você parar de tomar, plum, volta tudo. Não tem jeito, você não pode ser cachorro. Você não pode ser, não pode. Você tem 30 anos, você vai ser bebê como? Porque é uma geração que não está preparada para o não. Não está preparada para a negação. Não está preparada para o confronto. É agressivo. Alguém dizer para você, olha, você não pode trair tua esposa. É agressivo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Olha, você não pode fazer tal coisa, porque você não é bom nisso. Ele tentou me desprezar, jogou água fria nos meus sonhos. Não, sonho é outra coisa, que você não nasceu para isso aí. Você entende? É a mesma coisa alguém falar para mim, Frank, toca um instrumento. Eu vou aprender, talvez. Mas eu nunca vou virar o John. Se eu virar o John, um mês depois vocês podem me botar no manicômio, porque eu vou estar doido. Porque o que ele faz tranquilo, eu vou ter que ficar dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Eu até chego, mas totalmente desequilibrado. Então, as pessoas hoje não podem ouvir não. E aonde vem isso? Da nossa casa. Da educação mentirosa que mandaram dar para os filhos. Porque você pensa, não, meu filho, tudo que eu não tive, ele vai ter. Está errado. Porque tem muita coisa que você não teve, que te fez ser um homem educado, equilibrado, sensato, que você é. Então você não dá, não é porque você não tem, é porque você não quer dar e acabou. O dinheiro está no bolso, mas eu não vou te dar. Brinca com aquilo ali que você já tem. Por que você quer isso aí? Ah, eu quero porque meu amigo... E daí seu amigo tem? Quem é o pai dele?
Ah, bom, achei que era eu. E isso agora é agressão. Eu quero ir lá. Não, você não vai agora. Eu quero. Não vai. Se chorar, você vai apanhar, porque agora você não vai. Depois eu te levo. Não. Diga comigo, há poder no não. É uma geração que não está pronta ou disposta a ouvir um não e se expõe em suas vontades bizarras e algumas vezes impossíveis. O não, quando é ouvido ou dito de maneira e no tempo correto, nos protege e nos aproxima de Deus. Você sabia disso? A frustração é uma das maiores causas para se ter dificuldade de lidar com a negação. Repare que a pessoa que tem dificuldade para dizer não, ela também teve dificuldade para ouvir. Tudo hoje, irmão, eu sou da mesma geração. Quando eu falo essa geração, eu não estou falando dos jovens, não. Tá? Porque a gente pensa assim, essa geração sou eu e você. Você está vivo? Eu não estou vendo um holograma, não é um demônio que está aí sentado disfarçado, não, né? Amém? Porque se você está vivo, você é dessa geração. Essa geração somos nós. Amém? Então eu não estou jogando peso nas crianças, somos nós. Quem está vivo é da geração, independente da idade. Essa geração, a frustração é uma das maiores. Não, eu passei muita fome, eu não nego nada para o meu filho. Aí aquele menino que deixa aquela comideira no prato, sabe? Falta de educação, que não valoriza, compra, depois você joga aquele monte de troço fora. Irmão, você está criando um monstro. Você está fazendo o teu filho para ser despreparado para o futuro, para uma possível crise. Você não vai durar a vida toda. E aí depois fica uma pessoa que não consegue estar casado, porque no casamento a gente ouve 1 milhão de não. Dá choque toda hora. Aí é primeiro problema, o primeiro confronto, você parar. Nem meu pai falava comigo desse jeito, deveria ter falado, porque você não ia ser tão mole. Você entende? Nós estamos achando que nós estamos fazendo bem, poupando o nosso filho de sofrimento, não, você está potencializando o sofrimento dele no futuro, porque vai ficar alguém fragilizado. No final das contas, ele vai andar sozinho, nem amizade vai ter, porque é alguém insuportável, mimado. O dia que você discordar, ele para de ser seu amigo. Você tem que concordar com tudo que faz. Está me entendendo? Sim ou não? Frustração é uma das maiores causas. Todo frustrado acredita erroneamente que fazer sempre o que ele quer trará um sentimento de realização ou de dever cumprido, o que na verdade só aumentará o seu grau de insatisfação, porque existem coisas e situações que são completamente impossíveis de acontecer ou de serem executadas. Pastor, Deus pode tudo, Ele só não pode ir contra a sua própria palavra. Forte isso. Ele só não vai contra a palavra dele. Ela é imutável. E ela é a mesma ontem, hoje e sempre vai ter o mesmo peso. Não ficou mais leve. Muito pelo contrário. Né? Nossa satisfação a nossa satisfação está em fazer ou cumprir o nosso propósito e nossa missão, que foi designada por Deus desde antes do nosso nascimento. Abra comigo em Salmo 139. Salmo 139,
no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os seus dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, ainda antes de qualquer um deles existir. Algumas pessoas utilizam esse texto para acreditarem na teoria da predestinação. E aí o povo fala assim, não adianta, nada que eu fizer vai me tirar do meu destino. Tá. Vai nessa. O céu e a terra é uma escolha. A Bíblia diz, tenho por testemunha os céus e a terra diante que coloquei o bem e o mal diante de ti. Escolha o bem para que viva tu e a tua descendência. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, a vida é feita de escolhas. Quando a Bíblia diz que Deus tem escrito e determinado cada um dos nossos dias antes de nascermos, isso é quando nós entramos debaixo da vontade dele para viver a vida que ele tem para nós. Aí nós temos um projeto. E isso não vai ser penoso, vai ser satisfatório. Porque quando você entrega a vida para Jesus e conhece, o teu prazer está em cumprir a vontade dele. Então flui. Você não é escravo de um destino. Você só encontra o propósito pelo qual você nasceu. E isso te dá prazer. Você vive no mesmo mundo que as pessoas, mas você não é atingido por tudo que ela é. Porque você não anda mais por aquilo que você vê, mas você anda por aquilo que você acredita. Você consegue entender isso? O que é viver a vontade de Deus? Então não é assim, você vai vivendo de qualquer jeito e acredita que tudo que você está vivendo é o que Deus tem para você. Não! Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe e prolongarão seus dias na terra. O que quer dizer isso? Se você não honra, você vai morrer cedo. É o que Deus tem para você? Não, é porque você está vivendo uma vida de desonra. Consegue entender? Consegue entender? Deus não tinha isso, mas você escolheu. Então, viver os planos de Deus não é teoria da predestinação. É muito diferente. Porque a gente fica justificando as nossas falhas, dizendo que Deus já tinha isso para mim. Não é não? Senão não era Deus, era um vilão. E nosso Deus é justiça, é amor. É muito diferente. Você está comigo? Está fazendo sentido? Amém? Aprender a lidar com a negação ou a reprovação, além de trazer amadurecimento, prepara um cidadão para viver uma vida com segurança diante das adversidades e das retaliações que a vida inevitavelmente irá nos oferecer. Quando você tem consciência daquilo que nasceu para fazer em Jesus, entende que ser exortado constantemente traz segurança e te mantém firme dentro do propósito que você nasceu para cumprir. O não também é de Deus. Diga comigo, o não também é de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Irmão, pensa alguém que nunca ouviu um pai dizer não, que nunca não, e aí chega dentro de uma igreja, se propõe a ser pastoreado, e o pastor começa, por que eu disse que a geração infantilizada tem o não como uma forma de agressão? Porque eu falei para Mel, você não vai comer. E Mel, ela chorou, um choro de luto. Parecia que se alguém ouviu aquele choro que vem do âmago. Ah! Um choro, porque ela é criança. E o não para ela é muito difícil, porque normalmente é não para uma coisa que ela queria muito fazer. Então, quando nós somos adultos infantilizados, você tem o não, você recebe o não da mesma maneira. E às vezes é um marido que fala para você, olha, eu não gostei dessa roupa. Ele é manipulador, ele quer mandar na roupa que eu visto. Para que eu fui casar? Eu não sabia, pastor, ele não era assim manipulador. Não, ele não é manipulador, você que é criança.
Estou falando. Agora, claro que existe marido manipulador. É claro que existe, gente. E é claro que existe mulher também manipuladora. Existe também, né? Eu não gosto dessa coisa, você não vai... Não estou falando dessas imbecilidades. Eu estou falando de coisas porque existem situações que a mulher ajuda o homem e que o homem ajuda a mulher, que a mulher vai falar, "Ô, amor, deixa eu te falar um negócio. Essa calça não combina com esse sapato. Na verdade, esse sapato não combina com nada. Joga ele fora. Não, mas ele tem 10 anos. Mais um motivo. Eu vou picar ele hoje. Né? E às vezes eu falo isso. A gente tem esposa, irmão. E às vezes eu falo, amor, deixa eu te falar. Você está se arrumando, mas o homem não olha para você como você pensa. Essa roupa aí não dá, não. No começo ela falava, nossa, mas não tem nada a ver. Então, agora tem jeito. Vai ter que trocar. Para essa situação não dá. Nessa hora você vai estar lá, você vai estar sendo o centro das atenções, vai estar todo mundo te olhando. Não dá. O olho do homem a gente não consegue segurar ele. Zu. Então, evita, ajuda os irmãos. Entende? Imagina uma mulher que nunca ouviu não do pai. Sordo, agora quer mandar na minha roupa. Nunca ouviu não, gente. Eu sei que aqui não tem isso, todo mundo aqui ouve tudo, vocês são maravilhosos. Né? Quando seu marido fala não, você fala, obrigada, amor, dá até beijinho, ó. Não é assim? Né? Eu sei, vocês são uma benção. Só casamento de Deus. Mas o infantil, ele acha isso. E aí fica a mulher achando que o marido é o pai, porque falou, não, para mim, meu pai nunca disse. Pelo amor, devia ter dito. Se você tivesse me contado antes, eu não casava com você. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser criança. Porque se você não consegue confiar no marido, na esposa que você vê, se você não consegue confiar no teu pastor, no líder que você vê, irmão, você não vai confiar em Deus nunca, porque Ele é invisível. Vai viver uma vida empacada. Tudo o que falar me prova. Não é? Não concordo. Você pensa isso. O pastor tem que ficar disputando para você com o seu pai. Meu pai nunca me falou, uma pena. Te garanto que ele sabe o que eu estou falando. Eu já pensei muito, irmão, discipular jovem foi uma escola para mim. Porque com jovens, eu tinha mais acesso aos pais, né? Então, às vezes eu falava para o jovem, o cara ficava bravo, aí o pai vinha me procurar. Eu falava, então, isso aí é porque eu falei tal coisa para ele. Aí o pai dele falou, nossa, ele é assim mesmo, só Deus, irmão. Eu falei, o senhor sabe que ele é assim? O senhor já falou para ele? Ah, não falo não, irmão, ele é difícil. Eu falei, ele é difícil porque você nunca falou. Eu encontro com os caras hoje aí, já casou 3, 4 vezes, às vezes não casou, já está entrando, já o cabo da Boa Esperança. E não vai casar, porque quem que aguenta? Só o pai e a mãe. Só o pai e a mãe. Fica alguém insuportável. Porque Deus fala não para a gente. E Deus é pai. Né? Tem aqui a filhinha do Mateus, né? Ela está nessa fase. Aí eu chego perto dela, não! Eu falo, oi, ela, tudo para ela é não. Por quê? Qual é a palavra que ela mais ouve? Não. Então ela está nessa fase de repetir o que ela mais ouve. Então a gente tem que falar não. A criança tem que conhecer limites. Porque quando ela crescer, ela vai entender que o mundo tem regras. Para viver com saúde, tem regras. E para entrar no céu, tem regras. A gente leu um monte aqui. Né? E aí tem um desenho, e os desenhos estão tudo assim. Tira o dedo da boca. E os desenhos estão tudo assim. Aí tem um desenho lá que a Mel vê, aí no começo, você já sabe, né? E fala, você pode ser tudo o que você quiser. Aí aparece uma boneca com cabelo, uma faixa amarela, uma azul, uma verde, eu falo, não pode não. Aí agora quando passa, ela fala, não pode ser, né papai? Eu falei, não pode não, tem coisa que não dá. Infelizmente, é triste, mas tem coisa que não dá. Eu quero ser uma parede. Não dá para você ser parede, minha filha. Aí eu quero ser um cachorro, não dá. Tem coisa que não dá, gente.
E por que é tão difícil a gente aceitar isso, meu Deus? Qual é a dificuldade de nós entendermos que tem coisa que não tem sentido? Não tem lógica humana. Ah, mas eu posso andar de 4 e botar um rabinho? Aí você pode fazer. Mas isso vai te fazer você um cachorro? Não. Vai fazer você esquisito. Mas você pode fazer, ué. Não me pede para assoviar para você, que eu não vou assoviar. Quando eu for chamar, eu vou falar, João. E você vai ter que falar, oi, não late também não. Não, porque eu não entro na loucura dos outros. Você pode ser doido, mas eu não sou. O menino estava falando para mim, pastor, eu estou sendo processado. Por quê? Porque eu chamei um homem de homem. Eu falei, então você também, ué. Porque como é que a gente faz? Vocês estão me entendendo? Quando se tem consciência daquilo que você nasceu para fazer em Jesus, entende que ser exortado constantemente traz segurança e mantém você firme dentro do propósito. O não também é de Deus. Hebreus capítulo 3, no verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deixa eu te dizer, o pecado ele é enganoso. E essa exortação em Deus, segundo a vontade de Deus, é para nos manter acordados, atentos, porque a distração nos leva ao erro. Então a Bíblia nos diz, exortai-vos todos os dias no tempo de agora. E essa exortação não é dentro do que você acredita, não é dentro do que você pensa, não é dentro dos teus valores, é segundo a palavra de Deus. É você ter a liberdade de ser usado por Deus e dizer, olha, deixa eu falar com você, então não está legal, esse comportamento seu não é bom. Olha, eu estava vendo você falando com o seu marido, então me desculpe, eu sei, a vida é sua, mas isso pode te trazer um problema no futuro. Olha, essa roupa que você vem no culto, não estou falando de culto, estou falando de você, isso te expõe. Eu li hoje uma matéria, na verdade eu não li a matéria toda, eu li um pouco, deixa eu tentar lembrar o tema. Cara, eu não lembro, mas estava falando assim, cara, era tão legal. Eu sei que era mais ou menos isso. A tua roupa não... Se eu falar uma bobeira, alguém lembrar, me fala, alguém souber. Mas era tipo assim, a roupa que você veste não abre portas para você. Ela aumenta a sua capacidade de ser ouvido. Eu falei, cara, é verdade. Porque às vezes a tua maneira de se apresentar faz com que as pessoas te ouçam ou não. A tua roupa pode tirar todo o seu crédito. E às vezes você tinha muito para falar. Isso é muito forte. E não está falando de roupa cara. Está falando de equalização. Você entende? Entende isso? Então, às vezes, alguém chega para você, você está com dificuldade, você é uma pessoa formada, você é inteligente, você está capacitado, mas às vezes você vai mal vestido para a entrevista, e às vezes é alguém só dizer para você, olha, já pensou em mudar isso? Já pensou em mudar esse ponto? Pensa se você não gosta de ouvir não. Que agressão, um absurdo. Quem ela pensa que é para falar isso de mim? Eu estou falando, gente. Perdeu a oportunidade de voar. Então o não nos protege. O não é de Deus. Crianças detestam ouvir não, por não discernirem o que é para o seu bem ou o que é para o mal. E uma geração de adultos infantilizados acaba agindo da mesma maneira. São adultos no tamanho, na idade, na força, porém são crianças no discernimento, na maturidade, na fé e na intimidade com Deus. E por isso acabam vivendo por aquilo que veem e não por aquilo que creem, ou foram criados para viver. Abra comigo em Juízes.
Esse exemplo é muito legal. Esse exemplo é sensacional. Juízes capítulo 14. Juízes 14, no verso 1. Diz assim, Juízes 14, 1, diz assim: E desceu Sansão a Tímata, e vendo em Tímata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímata, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Eu acho sensacional. É claro que ali a gente percebe o pai de Sansão dizendo não, né? Eu quero namorar ela. E o pai dela falou: Pô, meu amigo, tá cheio de menina aqui na igreja. Você vai pegar a menina do rolo. Tipo assim, depois você não reclama. Não demorou nem um mês depois para ele reclamar. O rolo já deu lá na festa, né? Você lê a história. O pai dele falou: será que não tem outra menina com tanta gente aqui? Você não consegue ver graça em ninguém, rapaz. Aí o que ele falou? Eu lembro que eu já preguei sobre Sansão e eu fazia um teatrinho. Mas ele fez exatamente assim, né? Eu quero essa, quero essa, quero essa. Foi isso. Eu quero aquela, se não for aquela, eu não quero outra. O pai dele tinha que falar: sem vergonha. Mas às vezes esqueceu de falar quando era pequeno, depois de adulto não adianta, irmão. O caldo entornou. Porque se ele fosse um cara que tivesse ouvido não, eu tenho certeza que quando ele fosse adulto, o pai dele ia falar não. Ele podia estar grande, forte, barbado, cheio de dinheiro, ia ter o mesmo peso. Você entende? Eu tenho certeza. Se você criar tua filha, teu filho, dizendo não, eles entendendo a autoridade do teu não, quando eles estiverem adultos, o não que você falar vai ter o mesmo peso. Porque eles entendem que é para o bem. Que o não nos protege, nos livra. E Sansão fez exatamente o que nós fazemos hoje. O pai às vezes fala, ou o líder, ou o pastor, ou alguém que você ama, ou alguém que você confia, ou alguém cheio do Espírito Santo: olha, o caminho não seria esse. Ah, mas eu quero assim. Não, velho, já comigo, não estou ligado já, né? Estou com 50 anos, isso aí para mim, estou de boa, deixa comigo, isso aí eu sei como resolver. Deus está falando com você aí? Crianças educadas por pais que tenham dificuldade de dizer não, serão adultos com um futuro incerto, cheios de insegurança e fadados ao fracasso pela fragilidade. Dificuldade de ouvir e de dizer não nos torna frágeis. Uau! Pela fragilidade emocional que irão apresentar nos primeiros confrontos que a vida lhes apresentar. Qual é o maior causa de depressão, ansiedade em adolescentes hoje? As crises. Porque as crises que os adolescentes têm hoje, todo mundo teve, irmão. Todo mundo. Não sei, mas eu tive muita. Eu já achei que eu fui adotado, eu já achei que eu já fui do meu tio, eu já achei tanta bobeira. E são as crises que todo mundo tem, só que hoje causa depressão. Porque eles não estão preparados para viver crise. E que adolescente que não tem crise, gente? Todo adolescente tem. Mas a facilidade que nós, como pais, proporcionamos, impede eles de reconhecer a força que eles têm. Não vou botar meu filho naquela para disputar, porque se ele perder, se ele perder, perdeu. Ele vai ver que perder faz parte. Entendeu? Não, filho, roubaram. Você perdeu porque roubaram. Não, você não perdeu porque você roubaram. Você realmente é bom. Só que o outro menino foi melhor. Qual o problema nisso? Qual o problema nisso, gente? Conhecer nossos limites não faz você pior do que ninguém. Só mostra que você é gente. Você está comigo? Amém?
O não nos ensina que a vida tem regras e limites, que nem tudo pode ser como desejamos, e principalmente nos mostra que o mundo não gira ao nosso redor e que nós não somos o centro do mundo. Ninguém consegue ter uma vida com Deus ou viver como discípulo de Jesus nessa terra se não souber dizer não. Renunciar às vontades da carne é dizer não para as suas próprias vontades. Tem coisa que nós queremos fazer, mas por sermos cheios do Espírito Santo, nós discernimos que elas não convêm. Né? É quando os outros falam para você: é maluco, seu pastor fez uma lavagem cerebral, não é possível, né? O pastor está te mandando. Não, cara, mandando não. É porque hoje eu entendo em Jesus que para que eu viva melhor e com saúde, com equilíbrio, eu preciso viver assim. Alguém mandou você fazer? Não. Tudo me é lícito, mas eu não preciso fazer tudo. Então você está proibido de fumar maconha. Quem falou isso para você? Então eu vou fumar agora. Eu não quero. Como assim, mano? Né? Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo, eu era bem novo convertido, foi muito forte. Ele disse para mim: o maior reflexo de libertação é você dizer não para aquilo que você quer fazer. Isso é muito forte, né? Porque você pode, mas você não quer. Porque quando a gente é do mundo, a gente pode e não consegue não querer. Não é assim? Eu lembro que quando eu antes de eu conhecer Jesus, eu bebia muito, bebia muito. E eu ficava assim, aí sempre depois do último porre eu falava: nunca mais vou beber. Uma vez eu acordei lá na Amaral Peixoto, gente. Pensa eu, sentado na marquise, meu amigo aqui, eu aqui, chorando. Por quê? Não sei. Eu falei: nunca mais, até a próxima festa. Irmão, quando eu converti, que o Espírito Santo entrou em mim, eu não fiz força. Aí eu falei: nunca mais, e até hoje. Então, é Ele que nos capacita, a gente só decide. Porque sem Ele a gente não consegue. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O poder vem dele, a decisão é nossa, mas a capacitação é sobrenatural. Então é nesse intervalo, quando você se distrai, que você é seduzido pela carne. E aí você fala: para que eu fiz essa bobagem? Estava na carne. Poderia não ter feito se andasse no Espírito. Eu falo isso, às vezes o cara chega para mim: pastor, minha mulher me deixou. Por quê? Pô, pastor, dei mole, traí. Eu falo: rapaz, o que você fez? Aí eu falo para ele: aposto que a mulher que você traiu é um tribufu do lado avesso. Pastor, pior que é. Muito pior que a minha mulher, pastor, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Satanás, na carne. Carne. E a Bíblia diz que o Deus desse século cega o vosso entendimento. Você vê o bucho, você fala: que gato, hein? A hora que a máscara cai, você fala: sangue de Jesus tem poder. Por que eu não falei? Não, minha filha, tá maluca? Eu sou casado, sou marido de uma mulher só, e eu estarei com ela até que a morte nos separe. Você está doido, você precisa se converter. Diga comigo: o não é de Deus. Ai. Ninguém consegue ter uma vida com Deus ou viver um discipulado com Jesus nessa terra se não souber dizer não. Lucas capítulo 9, 23 diz assim, 9, 23: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha que coisa forte. Todos os dias. Não é no dia que você converteu, é todo dia. Qual é a sua fragilidade? O que te desestabiliza? Diga não. É não, eu não tenho mais o dia. Não, pastor, sabe o que é? Eu gosto que tem umas meninas que falam isso para mim, né? Então, pastor, assim, é porque eu sou meia barraqueira. Eu falo: isso é demônio. Porque mulher crente, como é que a mulher crente fala isso? Que eu sou meia barraqueira. Então, você é crente até que, né? Pisou no teu pé, desce a baiana. Não, a baiana sobe, que ela vem de baixo, é Satanás. Fruto do Espírito:
temperança. Temperança não é censura. Não vão fazer com você o que quiserem. Mas até a tua maneira de reivindicar teus direitos vai ser diferente. Você pode, sabe, falar tudo que você tem para falar sem pecar. Você pode botar a pessoa no lugar dela sem desmoralizar. E dizer, você está procurando a pessoa errada. Ou esse tipo de brincadeira não é comigo. Ou o que você falou, você está falando na carne. Me perdoa, me deixa sozinho. Tem muita maneira de você falar as coisas para inconveniência. Agora, descer a baiana, subir a baiana, rodar a baiana, sei lá, isso é demônio, irmão. Crente não tem isso não. Você está comigo aí? Vou terminar de ler, verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus estava dizendo de forma clara: viva tudo aquilo que sua alma deseja e acredita, e você certamente perecerá. Claramente ele disse isso. Faça o que você quiser da sua vida, e você certamente vai perecer no final de tudo isso. A Bíblia diz em Eclesiastes, né? Jovem, ande pelos caminhos que satisfaçam o teu coração. Mas saiba, porém, que no final da tua vida, Deus te pedirá conta de todas as coisas. Então o nosso problema não é viver desgovernadamente, é se lembrar que tudo na vida tem consequência, tem regra. Tudo vai ser pedido conta. A renúncia talvez seja difícil aqui, mas uma hora você vai usufruir dos benefícios que ela custou, que é a vida eterna com Jesus. Porque a renúncia é renúncia da carne, irmão. Você entende? E se você morreu para o mundo, a Bíblia diz que não é mais você que vive, porque a tua carne está morta na cruz do Calvário, ela está crucificada com Cristo. O que vive em você é Cristo, Ele é o dono de tudo. Então a sua vontade hoje não é mais sua, é a dele. Jesus nos ensinou lá no início: eu não estou aqui para fazer as minhas vontades, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que te enviou para você? Você sabe? Precisa saber, porque é lá que está o teu prazer. Você vai parar de ficar com essa bobagem, sassaricando, porque você vai encontrar objetivo na sua vida, foco. Qual é o teu objetivo? Agradar o coração de Deus, ponto. Tudo que eu faço, esse é o meu objetivo. Se você viver assim, você vai tratar tua mulher melhor, teus filhos melhor, as pessoas melhores, tudo vai ser porque você quer agradar o coração de Deus. Você não precisa se preocupar. Agradando a Deus, automaticamente você vai ser bom para as pessoas, não necessariamente agradar todo mundo, porque não quer dizer que todo mundo está afim de... Você entende o que eu estou querendo dizer? Está comigo aí? Tudo o que Deus faz traz equilíbrio e equidade, tanto sim quanto não. Quando vem de Deus, estão sendo usados na mesma proporção e propósito, que é nos aproximar da vontade do Pai a nosso respeito. Nunca o sim e o não foram tão fundamentais para que possamos deixar claro o nosso posicionamento a respeito daquilo que convém e não convém. Irmão, hoje, o famoso mais ou menos, quem sabe, irmão, não dá. Hoje nós estamos diante de situações que ou o crente se posiciona, ou ele será seduzido pelas coisas desse mundo. Posicionamento. O povo fala: pastor, eu acho muito legal você se posicionar, mas eu estou aqui para isso. Eu boto lá, sai 3, 4, 5, cada vez que eu boto um troço a respeito do que eu penso, eu perco um tanto de gente nas redes sociais. E aí, acho bom. Porque está me seguindo para quê, gente? Existe uma posição, você precisa ser claro com seus valores. Você não precisa agredir ninguém, mas seja claro. Isso vai ser bom até para as pessoas que você atrai. Porque tem gente que não vai querer nem conversa com você. Olha que benção. A benção. A benção. Seja claro. Sim, sim e não, não. Quando conhecemos a Deus de perto,
a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, se torna clara. E o seu querer completamente compreensivo para nós. E isso não nos deixa dúvida. Não nos deixa dúvida a respeito de dizer sim ou dizer não. Nunca mais na tua vida existirá um talvez, ou um pode ser. Quando você estiver em Jesus, que eu vou dizer, você tem consciência da sua salvação, você vai dizer sim. Você falar, não sei, você não conhece Deus. Mas não é? Ah, pastor, não sei não. Não conhece Deus, está no pecado. Porque o amigo do mundo é inimigo de Deus. E se você fala, não sei, você tem consciência. Por que você está falando isso? Você tem consciência da sua salvação? Eu tenho. Abra comigo para terminar em Mateus capítulo 5, no verso 37. Vamos ler em pé? Mateus 25, capítulo 5, verso 37. 5:37. Mateus 5:37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não tem meio termo. Não tem, vamos trocar uma ideia. Não tem, deixa eu te explicar. É sim, sim e não, não. E hoje nunca foi tão necessário a gente ser claro, tão claro assim. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, e não são poucas, mas você precisa ser liberto disso. Nós vamos ensinar você, mas eu também quero orar por você, porque eu sei que existem coisas às vezes espirituais, medo de desagradar, medo de ser indelicado. Pastor, eu não consigo dizer não, eu tenho muita dificuldade. Existe um adestramento, um treinamento emocional, te gerando segurança, mas também existem fatores espirituais que acompanham você de geração em geração. E falar não, talvez foi a causa de você chegar até aqui frustrado, tantos anos de vida. E a gente fala, meu Deus, eu perdi tanta oportunidade, mas eu quero orar por você, de verdade, quero ungir você, porque isso vai mudar, você vai ter autoridade, e a tua preocupação vai ser em agradar o coração de Deus. Ele é o motivo da nossa alegria, e agradando a Deus, não fique preocupado, porque tudo vai fluir. Eu queria saber, antes de fazer apelo, eu quero orar por você que tem dificuldade de dizer não. Quero mesmo orar para que haja uma liberação sobre a sua vida, para que você possa dizer com segurança, independente do que vão pensar. Vem aqui que eu quero orar por você. Se você tem dificuldade, se você enxerga isso como um vilão para você, se isso gera um sentimento de ofensa, parece que você está fazendo mal, que você está sendo grosseiro, eu quero orar por isso. Vem cá. Quantas pessoas? Amém. Eu sei o quanto isso é difícil, sei mesmo. É muito difícil. E às vezes o não que a gente tem que dizer não é só para as pessoas, mas é para a nossa carne também. Porque se você primeiro não... A grande problema nosso, deixa eu dizer para você, que eu já vou começar a trazer libertação. Olha para mim. Se você tem dificuldade de dizer, certamente você também tem dificuldade de ouvir. Entende? Eu sempre digo isso, nós nunca temos liberdade de falar quando nós não temos a mesma liberdade para ouvir. A gente não fala daquilo que a gente deve. A gente não fala daquela área que nós temos dívida. Entende? Não fala. Porque nós estamos errados, então a gente deixa aquilo para lá. Então, se você não diz não, ouvir não para você também não é bom. Então, hoje nós vamos começar a orar para que você seja liberto de traumas do passado, de frustrações, ou talvez de uma omissão de teus pais, ou de quem criou, de quem te educou, talvez com o objetivo até de te agradar, de ser bom,
mas não foi bom, porque o não nos traz segurança, o não nos liberta, nos protege, nos livra do pecado, sabia? Então feche os teus olhos e nós vamos orar por você.